Olá, boa noite. Estamos ao vivo, falando aqui de Cariacica, Campo Grande. Hoje nós temos uma live especial, aliás, a nossa segunda live, né, com o nosso convidado, Arlindo Vilasque. Então, bem-vinda, Ivana, está chegando, estamos iniciando a nossa segunda live e hoje vamos fazer uma conversa com quem gosta de aprender e compartilhar. E vamos falar um pouco sobre a escola como um espaço objetivado para desconstruir as distopias e para construir as novas utopias. Então, hoje nós damos continuidade a nossa live da quarta-feira passada. A galera gostou e nós quisemos dar continuidade hoje. O nosso convidado, Arlindo Vilasque. Ivana, quer participar ao vivo? Então, sejam bem-vindos, quem está chegando. Célia, boa noite, que bom. Ivana, estamos aguardando o nosso convidado, né, o Arlindo Vilasque, para o nosso bate-papo. É uma conversa com quem gosta de aprender e compartilhar. Fizemos uma conversa na quarta-feira passada, falamos um pouco sobre a educação pública nos tempos de pandemia. E hoje, então, vamos dar continuidade a essa conversa. Sempre no primeiro momento, o Arlindo faz uma análise de conjuntura. E a nossa live é bem participativa. Vocês podem colocar os questionamentos, podem interagir. Eu vou coordenando aqui e anotando as questões. Falando em compartilhar, enquanto o Arlindo não chega, eu quero fazer uma saudação e um agradecimento aqui especial a todas as pessoas que compartilham nesse tempo, né? Esse tempo tão difícil de pandemia, das dificuldades, e tantas pessoas compartilham e doam, né? Doam o que têm, doam atenção, doam tempo. E eu quero fazer uma saudação especial à nossa oficina da solidariedade, agradecer a cada uma das costureiras e dos costureiros que estão confeccionando máscaras. Nós já estamos caminhando para 7.000 máscaras totalmente distribuída gratuitamente, feita, né, por várias costureiras, tanto de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Santa Teresa, Guarapari. Então, essa é a nossa oficina da solidariedade, mas tem tantas outras oficinas tantas outras pessoas que estão ajudando e que estão compartilhando com as pessoas que não têm ou que têm tão pouco, né? Então, o Arlindo, vamos adicioná-lo aqui. Não sei por que não quer entrar. Hoje já fizemos um treinamento para tudo dar certo, para não perdermos tempo. Arlindo, cadê você? Arlindo, eu peço que você entre novamente agora. Já está aqui conosco, nosso convidado. Especializado nesse negócio aí, Ivonete. Uma excelente professora. Precisamos um pouco de paciência, também os nossos convidados. Já estão chegando, muita gente. A Tânia,
A Wanda Alves, lá de Goiânia, está aqui conosco também. A Célia Tavares, a Ivana. Sejam bem-vindos e bem-vindas. O Isanildo, a nossa live, a nossa segunda live, né? A Eliana também entrou. Bem-vindos. E eu falei, Arlindo, já que nós fazemos 2 momentos, né? Um primeiro momento, um pouco uma análise aí da conjuntura, do momento atual que nós estamos vivendo. E depois, em seguida, hoje nós vamos afunilar um pouco a nossa conversa sobre a escola como um espaço objetivado para desconstruir as distopias e tecer as novas utopias. E aí eu queria iniciar com o pensamento do Galeano, né? Para que serve a utopia? A utopia está no horizonte. Me aproximo 2 passos e ela se afasta 2 passos. Eu caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Então, para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, com esse pensamento bonito de Eduardo Galeano, e depois nós vamos fazer esse, né, você vai fazer isso para a gente melhor, né? A distopia e a utopia, né? Afinal de contas, hoje alguém me perguntou, mas o que é distopia? Né? Ela representa a antítese, né? Aquilo que vem antes da utopia, ou promove a vivência em uma utopia negativa. Então, quando a gente quer desconstruir as distopias para construir novas utopias, é no sentido, né, de abandonar também aquilo que nos impede de chegar a essa utopia que é tão bonita que Eduardo Galeano nos fala, né? É essa motivação, é aquilo que nos encoraja e nos dá força para caminhar. E sempre nós vamos buscando e ela vai se distanciando, porque por causa dessa utopia é que nós também estamos aqui. E essa utopia que faz a gente, em meio de tanta dificuldade, querer ser melhor, querer ser mais gente, mais humanos. Então, mais uma vez, as boas-vindas aí para todo mundo que chegou e o nosso convidado especial, quer dizer, nem é mais convidado, nós já somos como aqui uma dupla, né? Professor Arlindo Vilasque, quem não conhece, né? Pessoal de Goiânia que está entrando aí, Arlindo é doutor em economia pela Universidade Federal do Espírito Santo e tem um monte de título que quando eu quis fazer o post, perguntei a Arlindo o que a gente coloca, ele falou, não, depois de aposentado pode tirar tudo, professor aposentado da UF. Então, com você a palavra aí, fazendo então primeiro essa análise aí da conjuntura do momento atual que nós estamos vivendo. Bem-vindo. Muito obrigado, Ivonete, muito obrigado a todos vocês que estão aí com a gente. Obrigado uma vez mais pelo convite. E eu gostaria de começar esse nosso encontro pedindo que todas e todos nós dediquemos um momento de silêncio pelos que tanto sofrem com a pandemia e suas consequências pessoais e sociais. É só um momento mesmo, não se trata de um minuto como os jogadores de futebol fazem ou como todos nós fazemos, é muito mais no sentido da gente, eu estou fazendo uma provocação no sentido da gente voltar para o nosso humano, que muitas vezes a gente se esquece disso, né? A conjuntura que eu vou pretender colocar para vocês hoje é bem diferente daquela que eu busquei fazer no nosso encontro da semana passada. E por quê? Porque eu vou fazer conjuntura do acontecido na última semana. Eu escolhi algumas questões que estão acontecendo no mundo, né? Algumas coisas que estão acontecendo no Brasil e algumas coisas que estão acontecendo no Espírito Santo e que, de uma certa forma, nos dão uma aproximação de quão dinâmica está a nossa realidade e, consequentemente, quão facilmente deteriorável
é a nossa conjuntura. No plano mundial, eu vou escolher uma coisa que são os protestos dos Estados Unidos. E os protestos dos Estados Unidos não são só pela barbaridade policial, no caso do Floyd. Os protestos nos Estados Unidos não são só pelo racismo. Não é só pelo descaso do Trump para com o Covid. A minha interpretação, e eu tenho conversado com algumas pessoas queridíssimas que moram nos Estados Unidos e que alguns deles, inclusive, são cidadãos de lá, é que esse protesto é contra um modelo de organização econômica e social que beneficia muito poucos e exclui a grande maioria. Então, se a gente quiser pegar do chamado 99%, né? 99% não ganha nada, perde emprego, perde renda, perde casa, perde saúde, educação, etc. E 1% se enriquece cada vez mais. No Brasil, eu gostaria de salientar os bastas que estão surgindo por todo lugar. São juristas, são forças políticas. Agora, uma vez mais, retomamos lá a uma tradição do Corinthians de Sócrates, né? Que são as torcidas organizadas se posicionarem pela democracia. E eu acho que isso é algo que vale a pena a gente prestar atenção. Não sei no que é que vai dar, a gente não tem, mas eu simplesmente estou querendo tomar liberdade, chamar atenção para algumas dessas questões. Mas certamente o que a gente sabe é que esses movimentos todos têm em comum que as assustadoras ameaças à democracia, as ameaças a milhares de vidas, de empregos, de condições de trabalho. Eu acredito que, se a gente lê os documentos que estão postos por juristas, tem aí alguns outros abaixo-assinados envolvendo mais gente, e as colocações das torcidas, principalmente as torcidas em São Paulo, elas são muito nesse sentido, fazendo esse tipo de indicação. E para chegar aqui no nosso local, no nosso Espírito Santo, sem dúvida nenhuma e com muita tristeza, o nosso governo estadual está desprezando a ciência, as experiências bem e mal sucedidas, né? E estão promovendo uma abertura de shoppings e de comércio que é ruim para a saúde e é péssimo para a economia. Sim. Nosso encontro o governador que começou, não é, Arlindo? Começou assim, dialogando, então, começou escutando a população, mudou totalmente. Então, vou dizer mais, deixa eu chamar mais do que ouvindo a população, o governador resolveu, lá atrás, ele seguia as orientações da Organização Mundial de Saúde, ele tinha um corpo técnico que estava sendo ouvido, né, que apontava para uma série de soluções, e agora, lamentavelmente, o governo estadual, não falo nem o governador, porque ele é um dos acometidos pela Covid, profundamente solidário à dor dele, da esposa, da sogra, ou seja, quero ser solidário com tudo isso, mas a gente precisa apontar que o governo do Estado está se recusando a aceitar as indicações que a ciência faz. Não é só a ciência em nível estadual, nós estamos falando aí professores da universidade que estão apontando para o grande equipe que está sendo comandado, mas é também a ciência no Brasil e a ciência no mundo. Né? O que está sendo feito hoje é muito arriscado. E eu quero insistir muito, porque ela é péssima para a economia, e o que é mais grave, ela prolonga a quarentena, né? Sim. De todos nós que minimamente respeitamos a quarentena. Né? É isso que, às vezes, Arlindo,
eu como professora, os pais dos alunos, os próprios alunos, quando é que vai chegar o pico, quando é que vai passar o pico da pandemia, quando nós vamos voltar? Do jeito que estamos, esse pico ele só vai prolongando, né? Ele só vai indo para frente. Não, desculpa, não tem ainda, né? Deixar claro para os nossos alunos, para os pais, para os nossos amigos, não existe pico porque nós estamos ainda numa curva ascendente. Nós estamos praticamente numa reta. Ou seja, se eu não tomo providências, como eu não tomei providências em abril, a curva continuou ascendente em maio. Como nós não tomamos as necessárias precauções e cuidados em maio, já foi prorrogado para junho. E assim por diante. Ou seja, só vai haver pico quando ela deixa de ser ascendente e se estabiliza para ela cair. E Sim. não é um economista que está dizendo isso, esses são os especialistas em saúde pública no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, sem dúvida alguma, eu acho que a gente tem sinais de muita preocupação na nossa conjuntura estadual, na nossa conjuntura brasileira, na nossa conjuntura mundial. Temos também algumas sinalizações aí de que, sim, podemos ter algum tipo de esperançamento, porque tem coisas acontecendo aqui no Estado a respeito de todo esse caos. Nós estamos vendo uma sociedade que se organiza, que se mobiliza para minimamente assistir os mais carentes, né? Então, do ponto de vista de conjuntura, eu ficaria por aqui. Exatamente porque eu acho que a minha filha, ela foi tentar me ajudar na última live, e aí quando ela voltou, eu já estava no 3º minuto. Aí ela falou, pai, eu não entendia nada que você estava falando, porque você estava no geral. Então, porque ela não tinha entendido essa explicação inicial que a gente faz normalmente para contextualizar e até para incitar o debate mais à frente. Sim, eu gostaria então, Arlindo, depois dessa pausa aí de fazer essa breve análise, a te agradecer, né, que sempre suas palavras são muito esclarecedoras, e dizer aí, né, que o nosso público está em 18 pessoas, então eu quero agradecer aí a Tânia, né? A Tânia Araújo entrou da Áustria, né? Está dizendo necrofilia programada. E a galera lá de Goiás, né? A Wanda, a Vaste, e a pessoal daqui, né? O Clóvis, né? O Clóvis é de Mato Grosso e está aqui conosco também. Dona Elza aqui com essas tecnologias. Parabéns, Dona Elza, né? Ela está dizendo assim, como ficam os alunos sem a educação? Já é difícil, e agora com a pandemia, como que vai ficar essa educação? Eu quero só dizer mais uma vez assim, as boas-vindas, né? O Erlon, o João Neto, o Pedro, o Marcos, o Cláudio Vereza, a Joana Castro, o Perli Cipriano, a Elaine Cristina. A Elaine também acho que está falando lá do interior de Goiás. Coquinho, Helena, Isanildo, Ivânia, Célia Tavares, enfim. Vocês que estão entrando aí agora. Então, vamos, depois desse momento inicial, isso aqui é uma conversa, né, com quem gosta de aprender e compartilhar. Então, quero dizer para vocês que toda a manifestação é bem-vinda, tá? Vocês podem fazer as colocações ou os questionamentos aí, que eu vou, certa hora, parar o nosso Arlindo para poder fazer as colocações de vocês. Então, já tem essa primeira colocação aí da Dona Elza. E o Perli também falou alguma coisa aí, no momento, né, onde está havendo tantas mortes, né? Esse momento não é o momento de ainda abrir mais o comércio. Tá, mas feito então esse primeiro momento, agora, Arlindo, vamos falar um pouco então, né, a escola, né? A escola como um espaço para desconstruir as distopias e para construir as novas utopias, né? Como é que você está vendo e como é que nós vamos tecer essa nossa conversa aqui, porque eu também, como professora, educadora e pedagoga, também tenho algo também a dizer nisso aí.